Está sendo realizado um banquete luxuoso para celebrar o 18º aniversário do filho do Duque. Alguém irrompe de fora, implorando ao pai para salvar Shanna, a mulher em seus braços há poucos minutos. O Duque foi zombado, porque seus 3 filhos já atingiram a maioridade, mas seu filho mais novo ainda não despertou. Neste banquete o filho mais novo do Duque não aparece, o que realmente faz as pessoas pensarem o pior, por causa daquela criança decepcionante. Ele tem que suportar as zombarias desses jovens arrogantes. O Duque usa a má saúde do filho mais novo como desculpa para não comparecer ao banquete. Mas neste exato momento, ele realmente irrompe implorando por ajuda. O Duque está frustrado com a falta de progresso. Ele se força a orar por esses nobres fofoqueiros. Amando os nobres, parece ignorar tudo ao redor, preocupando-se apenas com a mulher em seus braços. Enquanto avança, ele diz que Shanna parou de respirar. O médico pessoal do Duque não consegue salvá-la. Agora só pode implorar ao pai para chamar o curandeiro da família Harris. O Duque pergunta friamente quem é Shanna. O homem ao seu lado lembra que ela é a guia de Bliss, uma maga que veio ajudar no despertar. Então é aquela guia inútil. Seu tom é de desprezo. Um filho incompetente e uma guia incompetente. Se nasceu em uma família com linhagem mágica, mesmo que tarde, deveria ter despertado antes dos 13 anos. Quanto mais cedo despertar, mais poderoso que a magia. Mas o que um garoto de 13 anos pode facilmente fazer, Blissey ainda não consegue realizar. Aos 18, o despertar de Blissey está tão atrasado. Deve-se dizer que parte da razão é a incompetência da guia. Na verdade, ele poderia ter encontrado uma guia capaz para Bliss. Experiente, mas não fez isso. Seu terceiro filho Bliss tem sangue inferior misturado em seu corpo. Ele é o único fracasso do Duque e a vergonha da família. Ele diz porque esse cara, que geralmente sabe seu lugar e fica quieto, de repente pula, então é por causa dessa guia. Se ela morreu, morreu. É só encontrar outra, mas Blissey não aceita isso. Ele não consegue evitar gritar com raiva. Calha a boca. Como pode incomodar os outros por uma pessoa tão inútil? Esta é a celebração de aniversário do irmão dele. Não traga pessoas azaradas aqui. Bliss fica chocado, ele só quer salvar alguém. Mas o pai manda ele calar a boca, dizendo que ele é realmente incompetente. A família não tem ninguém tão vil quanto ele. Todos começam a fofocar sobre ele. Ele não consegue evitar pedir desculpas. Mas de repente para porque deveria se desculpar. Ninguém sente pena dele. Então por que deveria se desculpar com os outros? O banquete de aniversário de hoje é nominalmente realizado para Michael e Bliss. Mas Blissey nem consegue chegar perto do salão do banquete. Ele nunca se sentiu injustiçado ou com dor ou raiva. Resistência, frustração e vergonha. Além disso, o que resta em sua vida? Mas ele deve salvar Shanna. Ele se arrepende de seu comportamento impulsivo. E não tem intenção de arruinar o banquete. Ele só quer pedir ajuda. Não vai mais incomodar o pai. Só por favor, ajude-o esta última vez. Mas o Duque não quer ouvir, exigindo chamar imediatamente o curandeiro da família Harris. Ele acha que é tão simples assim. Para convocá-los, ele ordena aos guardas: levem rapidamente aquele cadáver embora e o queimem. Bliss luta violentamente. Não, ela ainda não morreu. Vendo que estão prestes a tocá-la, sua expressão muda, ele diz: não toque nela. E então irrompe com um enorme poder mágico. Até os lustres estão balançando violentamente. Os convidados estão aterrorizados com essa cena. O Duque está incrédulo, ele despertou. É magia de congelamento, o cara que só despertou hoje. Realmente pode usar magia de congelamento em grande escala. Desse jeito, todo o salão do banquete vai congelar. Ele chama Bliss para parar. Bliss diz friamente: você quer que eu pare? Como ele pode parar? Seu guia não está mais respirando. Quem poderia fazê-lo parar? A cena explode em caos. O Duque percebe que não é um despertar simples. Ele está perdendo o controle. Ao despertar por métodos anormais, o mana explode como uma enchente, fazendo perder a racionalidade e entrar em um estado descontrolado. Guias existem justamente para lidar com essa situação. Mas agora, não há guia que possa impedir sua perda de controle. Ele a segura firme, chamando seu nome continuamente. Shanna em seus braços está suando um pouco. Porque ele despertou agora, isso é enlouquecedor. Como isso vai acabar? O plano dela era claramente perfeito. Mas ela não esperava que Bliss estragasse tudo. Porque a morte dela como personagem secundária causaria o despertar dele. Esse é o primeiro encontro deles. A obra original dizia:
Bliss não sabia se deveria ficar feliz ou triste. Que seu guia incompetente morreu. Durante a caça ao monstro, ela transmigrou para o guia incompetente, que morre no primeiro capítulo da obra original, Morte e Renascimento, abrindo os olhos para um teto desconhecido. Ela nunca pensou que realmente teria essa experiência. Ela era apenas uma leitora comum que gostava de romances adultos. Ela precisa primeiro descobrir em quem transmigrou. Ela não consegue se lembrar de nada. Não há protagonista feminina que se pareça com ela. Ou que tenha esse nome, talvez ela não seja a protagonista. Possivelmente uma vilã ou filha adotiva rejeitada. Quando a verdadeira filha aparecer, ela entrou em um romance que já leu. Então seus dias futuros definitivamente não serão fáceis. Segundo as histórias de transmigração que leu, não importa qual personagem você se torne, você definitivamente vai se envolver com o protagonista. Se ela se envolver, pode acabar tendo dificuldades, como as protagonistas e a criada antes dela. Quer levá-la para conhecer o jovem mestre. Este lugar está bastante decadente. Aparentemente, está é a vila de treinamento do terceiro jovem mestre. E suas malas serão movidas para cá em breve. O protagonista masculino está realmente em treinamento isolado aqui. Ela fica bastante chocada. Está é a primeira vez que Shanna o vê. Cabelo preto profundo como a noite. Pupilas azuis transparentes, é exatamente igual. É precisamente Bliss, o protagonista masculino do romance que ela leu. Bliss nasceu em uma família com linhagem de mago, e foi criado sob opressão. Depois que o guia incompetente morreu, ele conheceu a protagonista como seu novo guia, e finalmente despertou com sucesso. Esse guia incompetente é ela. Não é à toa que é um personagem que morre logo no começo. Por isso ela não se lembrava desse romance. Ele agora diz a Shanna para tentar guiar. Shanna estremece. O que é guiar? O guiar que ela viu na obra original. É algo que ela absolutamente não pode fazer. Não é permitido porque na obra original, Bliss usou guiar como desculpa para fazer amor com a protagonista, dia e noite sem parar. E ambos parecem ser menores de idade. Se eles fizessem como na obra original, seria um desastre. É melhor se conhecerem primeiro. Mas ao ouvir Shanna dizer isso, sua expressão fica fria ao dizer besteira. Ela simplesmente não quer ensiná-lo. E ela é tão jovem. Seu pai realmente não encontrou um guia adequado. Ela provavelmente acabou de receber a certificação da Associação de Magos. Seus irmãos tiveram guias experientes ao lado deles. Mas seu guia é uma garota, com menos de 3 anos a mais que ele. Ao ouvir isso, Shanna pensa que ainda tem 8 anos antes de morrer. Blisseia é filho ilegítimo do Duque HF. O Duque o trouxe porque acreditava que Bliss carregava seu sangue precioso. Mas Bliss não mostrou talento mágico. Então o Duque o considerou sangue inferior e o tratou como um rejeitado. Claramente ele não conseguia controlar seus desejos. E teve relações com uma jovem empregada. Mesmo assim ele ainda odeia o inocente Bliss. Ele diz para Shanna ir embora. Ela é inútil de qualquer forma. E não precisa fingir ser um guia. Shanna fica um pouco chocada, embora soubesse que ele estava completamente desanimado. Antes de conhecer a protagonista feminina do romance, ela não esperava que ele desistisse de tudo tão cedo. Sentindo um pouco de pena dele, a protagonista feminina segura sua mão. Por que está tão fria? Shanna pergunta. Por favor, não desista. Leva mais tempo e energia para realizar grandes coisas do que para realizar pequenas coisas. Mas como ela pode ter certeza? Shanna sorri e diz. Ela tem certeza de que ele não deve duvidar de si mesmo para guiar Bliss de forma mais eficaz. Shanna se muda para a vila de Bliss e começa a estudar muito. Um guia é responsável por nutrir e ensinar crianças que ainda não despertaram. De modo geral, são babás e tutores. Quanto mais experiência o guia tiver, maior seu valor. Então guias mais velhos são considerados mais capazes. Algumas famílias contratam guias jovens para um ambiente mais confortável, mas o Duque HOF não poderia tê-la contratado. Por esse motivo, na verdade, o primeiro guia de Bliss foi o próprio Duque HOF. Ele queria guiar pessoalmente o despertar de Bliss, mas Bliss, com 10 anos, não despertou. Então o Duque desistiu dele cedo, preocupado com a opinião dos outros. Ele designou um guia para Bliss. Afinal, quem contrataria uma pessoa incompetente como ela? O livro diz que guias deixam seu mana fluir até as pontas dos dedos para induzir a reação de mana da outra pessoa. Esta é a primeira etapa. Então algum contato físico é inevitável. O que você quer dizer com algum contato físico?
Em sua memória, a obra original mostra que eles tiveram muito mais do que apenas algum contato. Shayna tenta guiar seu próprio Mana, mas não há reação alguma. No dia seguinte, Shayna começou a ensinar, dizendo para Bleach ler em voz alta do livro para ela. Esta é a primeira vez que Bleach vê esse método. Shayna rapidamente lhe diz para não falar, e para se concentrar em lutar com sua própria força de vontade. Ele realmente escuta Shayna e começa a meditar. Antes de ela aprender o método correto de guiar, ela só pode ganhar tempo fazendo meditar. Ela se sente tão culpada, embora tenha pensado em maneiras de evitar ser um guia. O problema é que ela assinou um contrato vitalício. Ou Bliss desperta com sucesso, ou ela morre em um acidente. Só quando uma dessas coisas acontece, ela pode deixar a família AF. Ela não quer ficar ao lado de Bliss por muito tempo. Embora ele seja bonito e charmoso, ele tem uma obsessão intensa e possessividade pela protagonista original. Protagonista feminina. A protagonista é o único milagre e salvadora que aparece na vida infeliz dele. Bliss, que nunca a deixaria ir, até mesmo gravou uma magia marcadora no corpo dela para rastrear sua localização. A protagonista percebeu que não podia escapar de seu alcance e desistiu completamente dele, fechando seu coração firmemente. Na obra original, Bliss era feliz, mesmo com uma protagonista que era apenas uma casca vazia, e ele acabou encontrando a morte. Pensando nisso agora, esse romance é bem deprimente. Se ele encontrar a protagonista depois, Bliss provavelmente se tornará como seu personagem na obra original. Para evitar se envolver, ela deveria ficar longe. Além disso, ela está aproveitando uma vida mágica feliz, que não tem nada a ver com a obra original. Chegou a hora da orientação, mas a empregada diz que o jovem mestre não quer orientação hoje, e diz para ela descansar bem. Sua expressão está particularmente melancólica hoje, com medo de que ele perceba sua mentira. Shanna pergunta o motivo. Acontece que o jovem mestre aceitou a escolha de um guardião hoje, e está um pouco confuso. Não é confusão. Deveria ser depressão. Shanna decide ir checar ele. Não há um adulto decente nesta casa. Como adulta, ela deveria oferecer algum conforto, fingindo não saber de nada. Shayna se sente um pouco culpada. Ela bate na porta, mas não ouve nenhum som de dentro. Ele diz para Shayna do lado de fora que não quer orientação hoje. Sua voz carrega um soluço. Esse protagonista, que se tornará obsessivo loucamente no futuro, também chora sozinho no quarto. Shanna diz que veio checar ele, mas ele não responde até que ela menciona que é sobre o guardião. Só então ele abre a porta. Ele questiona se Shanna o acha ridículo, e pensa que ela está zombando dele. Ele não precisa da preocupação de alguém como ela. Shanna fica brava ao ouvir isso. O que ele quer dizer com alguém como ela? Mas ela pode entender afinal. Esse é o ambiente em que ele vive. Ela quer provar que é diferente das pessoas na vida dele. Ela diz que só está preocupada com ele, e pede para ele se colocar no lugar dela. Mas ele não consegue entender, e não se importa com os sentimentos de Shanna. Ele realmente não se importa com ela de jeito nenhum. Mas Shanna ainda tem que ensiná-lo pelos próximos anos. Então ela ainda vai tentar, mas ela é só uma personagem secundária. Sua presença era fraca em sua vida passada. Será que ela é o mesmo tipo de pessoa nesta vida também? Enquanto Shanna se questiona, Bliss diz que entende o que ela está dizendo. Ele respira fundo e deixa Shanna entrar. Ele explica por que recusou a orientação de hoje. Ele está frustrado com seu guardião. Shanna diz que também gostaria de ver isso. E ele concorda. Formas de vida, nascidas de plantas e animais através da absorção de mana. Os guardiões escolhem pessoalmente um mago, que se tornará seu mestre. Eles servem apenas um mestre por toda a vida. E quando o mestre morre, eles se tornam ao abraço da natureza. Ser escolhido por um guardião poderoso é muito honroso para um mago entre os irmãos. Ele foi o primeiro a receber um guardião, o que deveria ser motivo de celebração. Mas o guardião antes dele é muito decepcionante. De fato, este é um guardião muito embaraçoso por causa disso. O Duque perdeu prestígio e o desgosta ainda mais. E seus irmãos também zombam dele. Mas tendo lido a obra original, ela sabe que essa bola peluda não é outra senão o dragão branco como a neve. Um corpo branco como a neve com pupilas como pérolas negras. Sob a luz do sol, as escamas do dragão emitem um belo brilho. E acompanhando sua beleza está sua crueldade implacável. Além disso, como guardião, ele não apareceu por muito tempo. Essa existência quase lendária escolheu na verdade Bliss.
provavelmente por causa da habilidade de trapaça dele. Se ele soubesse, não ficaria tão deprimido. Shanna se vira constrangida, elogiando que seu guardião é tão fofo e corajoso. Bliss fica atônito ao ouvir isso. Não é isso que ela realmente pensa. Por favor, não diga tais coisas. De repente, Shanna ouve uma voz estranha chamando sua pequena maga. Ela pergunta a Bliss se ele ouviu. Mas ele parece completamente sem ideia. A voz diz que seu mestre não pode ouvir sua voz. Na verdade, é seu guardião falando. Shanna fica chocada por ele realmente falar com ela. E quer falar em particular. Ela originalmente queria fingir ignorância. Mas ele diz que isso diz respeito à segurança de seu mestre. Ao ouvir isso, seu coração dispara. Bliss só ouve ele chorar constantemente. E pensa que está doente. Shanna acaricia sua cabeça, dizendo que seu corpo está um pouco frio. Ela diz a Bliss que cuidará bem do guardião. E então o leva embora. Shanna o leva para tomar banho. Ele tem várias exigências. Quer água morna depois de entrar na água. A água fica preta. Shanna originalmente pensou que era magia poderosa, fluindo para fora. Mas ele diz que são vestígios da natureza. Shanna fica muito surpresa. Poderia ser lama. Shanna não consegue evitar se afastar dele, ouvindo-se gabar de ser o dragão branco como a neve. E como ninguém ousará subestimá-lo depois. Ela sabe tudo isso, mas ainda tem que fingir concordar. A razão pela qual ele escolheu Blissey é por causa da magia poderosa dele. Mas ainda há um problema com seu mestre. O mana do mestre está atualmente em um estado completamente selado. Esta é a primeira vez que ela ouve alguém dizer isso. A magia de Blissey está em estado selado. Então ele não pode ouvir o dragão branco como a neve falar. Shanna sempre pensou que era o guia incompetente, que causou seu despertar tardio. Mas o selo de mana eventualmente se quebrará, porque ele encontrará a protagonista em alguns anos. E despertará. Ela não precisa se preocupar com isso, mas o dragão branco como a neve diz que se deixado sozinho, ele pode nunca despertar até a morte. Seria necessário métodos não oficiais. Agora o poder dentro dele está atacando-o. Em breve seu mestre morrerá incapaz de suportar seu próprio mana. O despertar normal não pode resolver o problema fundamental. Ele ainda morrerá em pouco tempo. Mas o romance não mencionou que ele morreria. A vida de Bliss está realmente difícil agora. Ele precisa da ajuda de Shanna. Quanto ao método a usar, isso cabe a ela descobrir. Como ele ainda está crescendo, as mãos do mestre são naturalmente frias. Porque o mana não pode circular. Porque o mana não pode circular. E se acumula no corpo dele. Isso traz efeitos ruins tanto mentalmente quanto fisicamente. Além disso, seu mestre não é bom em expressar emoções. E sempre enterra seus sentimentos. Isso também é um hábito formado por suprimir o mana. Sua personalidade defensiva é na verdade por causa do mana. Se ela fizer o mana circular normalmente, Bliss não se tornará um protagonista masculino obsessivo, fazendo o mana acumulado em seu corpo circular, ou fazendo suas emoções fluírem genuinamente. Obviamente, o último é mais fácil. Isso sugere que Shanna use o segundo método. Se seu mestre se tornar bom em expressar suas emoções, isso definitivamente ajudará na liberação do mana também. O corpo do seu mestre está muito frio agora. Só quando seu corpo aquecer ele poderá ficar menos tenso. O que também será mais propício para expressar emoções. Não é esse o método para a protagonista feminina. Guiar Bliss se o corpo do Bliss não aquecer. Ela o fará esquentar pensando nisso. Shanna recusa, eles ainda são jovens. O dragão branca de neve fica sem palavras. O que ela está pensando? Está pedindo para ela injetar mana em suas mãos, para ajudar a aquecer seu mestre. O que ela está pensando? Shanna se sente um pouco envergonhada. A habilidade física está intimamente relacionada ao mana. Sangue quente. A circulação no corpo também ajuda no uso do mana. Na sua visão, Shanna tem bastante talento para deixar Bliss irritado. Mas agora não tem mais ninguém em quem confiar. Antes da protagonista feminina aparecer, eu só podia ajudá-lo, seu mestre está chegando. Ele faz uma cena fofa, Bliss entra confuso. Por que demorou tanto? Shanna diz. Está saindo agora. O dragão branca de neve tem fé nela. Transfira a temperatura do corpo dela para seu mestre. Sério, bem aqui. Seja o que for que Shanna diga para ele segurar a besta guardiã. Essa bolinha peluda branca de neve é sua guardiã. Ele nunca teria esperado isso. Assim que tenta pegá-la, Shanna de surpresa, suas mãos estão tão frias.
Shanna se vira e coloca a besta guardiã de lado dizendo: mãos frias não são boas, então ela aperta firmemente suas mãos, tentando injetar mana nelas. Parece que houve uma reação agora há pouco. Será que funcionou? Ele afasta as mãos de Shanna com um tapa, dizendo que não é necessário. Então sai correndo. Shanna pensa que estragou tudo, mas a besta guardiã está bastante feliz, dizendo que ela fez bem, seguindo as sugestões do dragão Branca de Neve assim. Ela mudou seu método de orientação há 2 semanas. Ela é como uma avó cuidando do neto. Mas ele sempre é assim. Shanna pergunta silenciosamente ao dragão Branca de Neve o que fazer quando ele não a deixa tocá-lo. Bliss em meditação. Mas o dragão Branca de Neve diz para não se preocupar. Os resultados já estão aparecendo. As mãos do seu mestre não estão tão frias como antes. E sempre que o mestre segura a mão dela, a nuca dele fica vermelha. Shanna acha que ele está bravo, mas o dragão Branca de Neve sugere que ela continue fazendo isso, tornando impossível para ela se comunicar com ele. Assim, ela se sente ansiosa todos os dias, com medo de piorar ainda mais a personalidade dele. Mas ela está de muito bom humor hoje, porque hoje é dia de prática ao ar livre. Se fosse ela mesma no passado, definitivamente não ficaria tão animada com prática ao ar livre. Mas agora é diferente. Ficar na vila sem computadores e tablets está a deixando louca. Então, quando o dragão Branca de Neve sugeriu prática ao ar livre, ela ficou muito feliz porque não pensou nisso antes. Embora não vá para a cidade, apenas ao redor da vila, ela ainda está satisfeita. Bliss está esperando na porta há muito tempo. A cesta contém comida. Bliss fica sem palavras. Pessoas que não conhecem podem pensar que estão indo fazer um piquenique. Seus passos param de repente ao se aproximar. Ele diz que o pátio não foi cuidado e deve estar bastante deteriorado. Ele está envergonhado de deixá-la ver o estado deplorável. Mas isso não importa, ela vai guiar. Não é piquenique. Este pátio não pode ser chamado de deteriorado. Deveria ser chamado de uma bagunça completa. Vamos para a sombra das árvores. Primeiro ela o vê espalhando suas roupas. Shanna fica um pouco surpresa. Isso é para ela sentar. Bliss diz que fazer uma mulher sentar no chão não é o que um cavalheiro deveria fazer. Se ela não quiser sentar agora, tudo bem, com medo de que ele mude de ideia. Shanna rapidamente senta e agradece. Shanna não consegue evitar de elogiá-lo, já que ele é tão bom em cuidar das pessoas. O jovem mestre deve ser muito popular com as moças. No futuro, Bliss desvia o olhar, aparentemente tímido. O dragão branco como a neve diz a Shanna para continuar assim e trazer mais assuntos desse tipo. Shanna fica imediatamente sem palavras. Embora relutante, ela não tem escolha a não ser falar mais. Mas ele manda Shanna calar a boca e pergunta em troca se ela estaria disposta se encontrasse um bom homem e se apaixonasse. Shanna diz que sim e que se casaria rapidamente, não deixando outras mulheres levá-lo. Mas sua expressão fica um pouco desagradável. Ele acha que Shanna não pode deixar esta vila. Ela assinou um contrato. Se ele não despertar, ela não tem como sair. Eles ficarão presos aqui e esquecidos por todos. Ele previu isso há muito tempo. Ainda assim, ela está pensando em casamento. Como ele pode dizer tais coisas? Ele acredita pessimisticamente que nunca vai despertar. Ter pensamentos tão negativos é lamentável. Mas ela não vai ser contaminada por isso. Ela diz que ele definitivamente vai despertar. E ela vai encontrar um homem bonito com um bom corpo. Bliss fica sem palavras. Como ela pode dizer coisas tão vulgares tão abertamente? Shanna diz para ele parar com esse assunto agora. Ele precisa começar a guiar. Depois de terminar, Shanna diz para ele comer alguns biscoitos. Assim que ele come o biscoito, ele explode na boca. Ele não consegue evitar engasgar e pergunta o que ela fez com os biscoitos. Shanna diz feliz que não é nada estranho, porque biscoitos são comida comum com sabor sem graça. Ela tentou uma magia simples. Ele sente que Shanna está zombando dele. Shanna nega rapidamente, dizendo que só fez uma pequena brincadeira. As pessoas de onde ela vem todas gostam. Ela come um para mostrar que o sabor ainda está bom. Da próxima vez ela pode aumentar a intensidade. Bliss se sente um pouco emocionado que ela é como uma mutante, completamente fora do lugar nesta vila. E ela está segurando uma coroa de flores, algo que ele nunca usaria nem que fosse morto. Shanna fica muito chocada. Ele acha que essa coroa de flores é para ele usar. Ele está realmente entendendo tudo errado. Já que é assim, Shanna vai satisfazê-lo e deixá-lo experimentar. Grita com raiva para Shanna que essa coisa combina mais com ela.
Shanna fica imediatamente confusa, sem saber se ele está elogiando ou repreendendo ela. Bliss fica corado, envergonhado. Embora ele diga isso, Shanna ainda diz: ela quer colocar no jovem mestre. O cabelo do jovem mestre é como o céu noturno. Seus olhos como o mar misturado com cores da terra. Seria tão perfeito. Justo quando Shanna está prestes a colocá-lo nele, o Duque aparece sabendo que os dois saíram da vila. Ele veio verificar. Não esperava que os dois estivessem rindo e brincando. Bliss se levanta e continua se desculpando. Mas o Duque não aceita suas desculpas. E não deixa ele chamá-lo de pai. Bliss nunca respondeu de volta. Ele é muito submisso, quão severo ele costuma ser com Bliss. Para fazer a criança só dizer desculpa para ele. Tina avança dizendo que o Duque entendeu errado. Eles estavam apenas praticando habilidades de sentir mana. Na natureza só estavam fazendo uma pausa temporária. Mas o Duque não acredita. Essa coroa de flores também faz parte da prática ao ar livre. Colocando a coroa de flores na cabeça dele. É isso que ela está ensinando. Shanna está prestes a retrucar quando Bliss segura sua mão. Vendo sua expressão, a protagonista não diz mais nada. Ele se desculpa com o pai, dizendo que isso não vai acontecer de novo. O Duque lhe diz: para não trazer mais vergonha à família Af. Então sai, agora só ficam os dois. Ele diz que tudo isso é inútil. Então não faça mais coisas tão sem sentido. Shanna não sabe o que mais dizer. Depois de ser proibido de sair pelo Duque, Bliss desenvolve uma febre alta. Esqueça sair da vila. Ele nem consegue sair do próprio quarto. A obra original não mencionou essa parte da história. Então não deve ser uma doença grave. O problema está com aqueles servos. Seja na casa principal ou na vila. Todos os servos talvez não querem desagradar o Duque. E não querem se envolver com Bliss. Eles não conseguem cuidar bem dele. Shanna precisa verificar as coisas ativamente. Shanna vai perguntar sobre sua condição. Claramente não está boa. Mas o Duque HOF não quer chamar um curandeiro. Shanna percebe o comportamento estranho da criada. E diz para ela informar honestamente que o terceiro filho da família HOF está doente e eles não tomam nenhuma medida. A criada se sente muito indignada. Ela já não queria trabalhar nessa vila decadente. E agora está sendo mandada por outros. Embora sua família tenha decaído, ela ainda é filha de barão. Não precisa bajular plebeus assim. Ela diz que vai prestar atenção. Diz para Shanna cuidar do próprio trabalho. E não se intrometer em outros assuntos. Mas Shanna diz: você acha que porque o jovem mestre está doente, sua tosse não vai responsabilizar os servos da vila? É por isso que você está agindo assim. Shanna lembra que o jovem mestre Bliss é o dono desta vila. E todos os servos, incluindo ela mesma, estão aqui para servi-lo. Como é a hora da refeição do jovem mestre? Ela vai, afinal. Ela parece alguém que ignora. O jovem mestre a deixa ajudar em vez disso. Anna empurra um carrinho até a porta, dizendo que a refeição chegou. Ele manda deixar na porta. Embora a voz dele esteja rouca, ele ainda consegue falar. Ela se pergunta se julgou mal a criada. De repente há um som, ela abre a porta e olha. O jovem mestre desmaiou no chão. Com febre alta, Shanna se aproxima rapidamente. Ela deveria ter vindo antes. Bliss diz para Shanna não sentir pena. Ela não fez nada de errado. Então ele adormece novamente. O dragão branca como a neve pergunta a Shanna por que ela só veio agora. Ele achava que ela viria encontrá-lo rapidamente. O jovem mestre mal comeu ou tomou remédio. Ele veio na hora certa hoje. A febre dele não baixa porque ele não tem comido, nem tomado o remédio direito. E seu coração, que tinha acabado de se abrir um pouco, foi firmemente trancado pelo próprio pai. Ele não quer melhorar no coração. Então seu corpo continua com febre alta. Quando Bliss acorda novamente, ele sente o corpo muito leve. A febre dele baixou e Shanna está deitada ao lado dele. Você cuidando dele de repente. Ele ouve uma voz e se senta abruptamente. Ele realmente ouviu a voz do seu guardião, mas só ouviu uma frase claramente. Depois nada mais. O dragão branca como a neve está muito animado. Mestre, eu estou aqui. Ele olha para Shanna dormindo e fica pensativo. Ele não quer ir para aquela casa. Ele odeia as pessoas lá. Antes de dormir, ele pediu para Shanna não sair. Ela ficou aqui. Ele não tem forças agora. Vamos ficar assim por um tempo. O tempo passa e logo. É o 13º aniversário de Bliss. O banquete começa oficialmente à noite. Ela só pode esperar no quarto. E agora está se sentindo muito inquieta. Tanto Bliss quanto Michael nasceram em fevereiro. Por causa da pouca diferença de idade,
Os dois irmãos sempre comemoram juntos. Nominalmente é um banquete de aniversário para os dois, mas na verdade Michael é o protagonista. Mesmo que Bliss entre no salão do banquete, a família o trata como se fosse invisível, e os nobres ficam fofocando pelas costas dele. Por isso Bliss sempre foge dos banquetes e volta para a vila, para passar o aniversário assim. Esqueça receber presentes. Ninguém nem deseja feliz aniversário para ele. Coitado do Bliss, dar esse presente seria desnecessário. Ela até usou uma magia especial. Esta noite, ela planeja dar o presente de aniversário e voltar. Não tem ninguém no quarto. Ela tem medo que ele tenha ido ao banquete, porque o dragão branca, como a neve disse, que ele recuperou um pouco de mana. Ela planeja verificar o salão do banquete, mas não quer que a família perceba ela. Na verdade, ela também está curiosa para ver como são os dois irmãos de Bliss. Olhar de longe deve ser suficiente, mas ela parou na entrada e pediram para mostrar um convite. Não pode entrar sem um. Shayna não teve escolha a não ser dar seu nome. Finalmente a deixam entrar. Assim que Shayna entra, anunciam alto sua identidade na porta. O salão do banquete fica em silêncio. Ele disse isso de propósito para arrumar confusão para ela. Shayna o encara com os dentes cerrados, finalmente evitando os olhares dos nobres. Encontre o Bliss rápido, dê o presente e saia. Mas onde ele está? Uma voz ao lado dela pergunta o que ela está fazendo. Assustando-a, ele questiona por que Shayna está ali, vendo sua atitude despreocupada. Esse deve ser o segundo irmão de Bliss, Michael. Shayna responde honestamente que está só procurando alguém. Só nobres podem entrar aqui, ela e Bliss não podem entrar. Shayna quer sair, mas ele bloqueia o caminho. Este não é um lugar onde ela pode entrar e sair à vontade. Ela deve entregar o presente. Ele arranca o presente para Bliss diretamente das mãos de Shayna. E era uma luva. Mercadorias baratas que você pode encontrar em qualquer lugar. Mas magia foi lançada sobre elas. Ele ameaça Shayna para revelar que magia é essa. Shayna está tão irritada que quer bater nele. Mas ela precisa se manter racional agora. O olhar dele é frio ao ver que Shayna não vai falar. Ele parece querer devorá-la. Justo quando ele está prestes a agir, alguém aparece para detê-lo. Ao ver seu irmão mais velho, ele joga toda a culpa em Shayna. Ele ignora Michael e cumprimenta Shayna. Ele vê a situação difícil dela e fala em defesa dela. Mas Shayna permanece em silêncio. Ela não pode deixar uma impressão muito profunda nele. Na superfície ele não parece fazer nada contra Bliss. Mas na verdade ele o despreza profundamente e o ignora. Depois que Bliss desperta, ele é atormentado por uma profunda inferioridade. E desesperadamente quer eliminar Bliss. Depois, para esmagar Bliss, ele conspira com o príncipe Fabian. Se Michael é o valentão da vila, então Henry é a espinha dorsal do crime organizado. E o príncipe Fabian é o chefe do crime. De qualquer forma, atrair a atenção desses vilões não traz benefício algum. Ela ainda precisa cuidar de si mesma e apenas diz que há alguns mal-entendidos. No final, sob os olhos atentos de Henry, Michael devolve a luva para Shayna. Então ele foi para seu pai. Henry lembra Shayna que depois desse incidente, ela não deve mais vir aqui. Assim como Bliss, ele perguntou a Shayna se ela comeu, dizendo que ela pode pegar um pouco de comida do banquete. Shayna fica emocionada. Será que ele realmente é uma boa pessoa? Shayna originalmente planeja pegar a comida, mas quando ela se vira, descobre que a expressão dele está estranha, porque ele está olhando para ela assim. Na verdade, Shayna se sente um pouco envergonhada, mas já que ela já pegou, e está com fome de qualquer forma, quem diria que todos ao redor iriam zombar dela? Chamando-a de mendiga, ouvir isso a deixa muito irritada, xingando Henry de bastardo. Ele deve ter feito isso de propósito. Seu nível de vergonha e raiva só aumenta. Ela acha que ele definitivamente fez isso intencionalmente, fazendo aquela expressão no final. Mas ela não vai lhe dar essa satisfação. Agora, ela está se esforçando para usar seu método de autoconsolação. Ela só precisa encarar aquelas pessoas. Mais um copo de vinho. Lançar um feitiço para lhes dar uma lição. Já que eles ousam zombar de uma maga, devem estar mentalmente preparados para isso. Antes de se envolverem, ela precisa encontrar o jovem mestre rapidamente. Neste momento ele está em um canto. Shayna carrega o bolo, o tempo ainda está frio. Então por que ele saiu? E por que ele está coçando o dragão branco da neve? Ao ver Shayna se aproximar, ele abre suas roupas. Ele parece mais gentil do que ela imaginava. Ela pensava que ele seria muito melancólico. Ela trouxe bolo, que parece ter sido tirado do banquete.
Shanna ouviu que podia pegar ele imediatamente. Adivinha que Shanna provavelmente viu seus irmãos. Então ela rapidamente arruma uma desculpa, dizendo que não viu, vendo as reações de todos. Ela percebe que pegar comida do banquete assim provavelmente não é certo. Mas ela já pegou. Ela também pegou um garfo para que possam comer juntos assim. Bliss concorda meio sem jeito. Mas o aniversário definitivamente não pode ficar sem velas. Então ela só pode usar isso como substituto. Ela não esperava que o fósforo aceso fosse tão grande. Com o fósforo preso no bolo, as chamas queimam ainda mais intensamente. Eventualmente ambos apagam as chamas, já que o fogo não queria apagar. Ela também ajuda a soprar para apagar. A expressão de Bliss é fria enquanto ele diz: eles podem comer o bolo agora. E também tem o presente de aniversário da Shanna para ele. Na verdade, Shanna se sente um pouco ansiosa. Esse presente não parecia muito bom desde o começo. E agora sem embalagem. Parece ainda pior. E ele não parece muito feliz ao receber o presente. Enquanto ela explica ao lado dele, sua confiança vai diminuindo. Essa luva tem magia de calor lançada nela. Mas ele pensa que usar essa luva significa que não precisará mais segurar a mão dela. Ela estava prestes a dizer que são duas coisas diferentes. Mas sob o olhar ameaçador do dragão branco da neve, ela só consegue dizer que ele pode usar essa luva para se aquecer. Quando ela não está por perto, ele mostra um sorriso, coloca a luva e diz obrigado. Shanna começa a passar creme no rosto dele, dizendo que é assim que são os aniversários. Os dois começam uma guerra de bolo assim. De repente Shanna escorrega e está prestes a cair. Bliss se aproxima e segura a mão de Shanna. Ela cai em cima do Bliss e ele limpa o creme do rosto dela. Ele não consegue deixar de rir da Shanna ali. É a primeira vez que ela o vê tão feliz. Também é a primeira vez que ela vê o jovem mestre rir, mas ela acaba dizendo essa frase clássica. Quando ele está feliz, as mãos dele também ficam quentinhas. Se ela quiser mudar a personalidade dele, precisa deixá-lo mudar naturalmente. De dentro, a expressão de Bliss fica desanimada. Ela sempre sorri tão ingênua e gentil. Então ela não é adequada para este lugar. Ela deveria estar em um lugar melhor com pessoas melhores. Ele não quer ver os olhos dela perderem a vitalidade. Tristemente presos aqui. Nós dizemos para Shanna não ser mais a guia dele. Mas ela assinou um contrato e não pode rescindir. Casualmente porque o dragão branco da neve não o impede. Essa é a intenção do mestre dele. Então ele não ousa interferir. Embora essa seja uma ótima oportunidade para parar de ser a guia do Bliss, ela não quer parar assim. E se ela realmente sair, ele vai se machucar. Então Shanna diz não. Bliss fica um pouco surpreso, pensando que Shanna não entendeu o que ele quis dizer. Claro que ela entende o que ele quis dizer. Mas ela não vai mudar. O jovem mestre só precisa se tornar como ela. Ele precisa ouvi-la bem. Conhecer a protagonista feminina do romance e viver feliz. Então ela definitivamente vai mudá-lo. A primavera finalmente chega, mas Shanna não gosta. Ela espera que o inverno volte. Shanna, que originalmente amava a primavera, começou a odiar a primavera desde o ano passado. No ano passado Bliss completou 16 anos. A partir dessa idade ele tem que participar anualmente da competição de caça a monstros, organizada pela família HOF como seu guia. Shanna também deve participar, embora seja chamada de competição. A competição de caça a monstros é na verdade mais uma atividade defensiva. Quando o tempo esquenta, os monstros ficam ativos. Então as famílias nobres realizam atividades para reduzir ameaças. Na verdade, antes de participar, Shanna estava bastante animada. Ela realmente não levava a sério. Então, enquanto Blissey e os membros da família lideravam o caminho, Shanna estava atrás do grupo, ajudando os servos a colher ervas. Um monstro apareceu de repente na frente dela. As orelhas de Shanna ficaram quase surdas. Ela ficou assustada a ponto de desmaiar, pensando diretamente que sua vida estava prestes a acabar assim. Felizmente os cavaleiros que perseguiam o monstro por trás tomaram medidas de emergência depois, salvando sua vida por causa desse incidente. Tanto Shanna quanto Blissey foram zombados por muito tempo. Aquele dia deixou Shanna com trauma psicológico, e a fez perceber que continuar assim, ela definitivamente morreria como na história original. Ela vai morrer quando Blissey for caçar monstros, aos 20 anos. Então ela precisa fingir sua morte antes disso. Bliss já tem 17 este ano. Faltam cerca de 3 anos. Embora muito tempo tenha passado, ela ainda não encontrou um método seguro para sair.
Ela precisa descobrir rapidamente vários métodos. Ele realmente cresceu muito. Bliss, com 13 anos, parecia brilhante e frágil. Seu coração era muito facilmente machucado naquela época, o que realmente fazia sentir pena. Mas o Bliss atual, depois de passar por dores de crescimento inesquecíveis, alcançou a altura do irmão num instante. Quando Bliss disse para ela não ser sua guia, ela deveria ter parado, ele pode crescer sozinho. E ela não mudou nada o jovem mestre. Deveria perguntar se essas palavras ainda valem agora. Será que ele a demitiria de novo? Mas Shanna é muito covarde para falar. Ele cresceu demais, agora ela só pode olhar para cima para ele. Ela quase esqueceu que Blizza se machucaria na competição de caça a monstros. Aos 17 anos na história original, Blizza foi ferido por uma armadilha dos dois irmãos, deixando-lhe cicatrizes permanentes. Mas ela não sabe como avisá-lo. Só pode sussurrar para ele que ele absolutamente não pode baixar a guarda e deve tomar cuidado com o que o cerca. Depois de ouvir isso, Bliss diz para ela tomar mais cuidado. Se ela desmaiar de novo, desta vez ele não vai se importar em ouvir sua preocupação. Bliss parece estar de bom humor. Michael se aproxima e interrompe, perguntando quão boa é a relação deles. Sempre grudados assim. A personalidade de Michael é bastante problemática. E ficar bravo com servos inocentes é comum para ele. Toda vez que Michael causa uma grande confusão na vila, os servos da vila ficam um pouco frios com Bliss, porque o incidente do banquete de aniversário anterior deixou uma impressão profunda nele. Até as pessoas ao redor dela são intimidadas por Michael. Sempre que ela o vê assim, sente muita pena de Bliss em seu coração. Ele pergunta o nome de Shanna sabendo que ela tem 20 anos, mas ela não tem a aparência que uma mulher madura deveria ter. E na idade deles, se estivessem na alta sociedade, rumores sobre eles já teriam se espalhado. Provavelmente esta é a primeira vez que ambos veem seu guardião, chamado Ruby, e Shanna não tem absolutamente nenhum interesse em cumprimentá-lo. Ao ver o dragão branca de neve, Ruby fica muito animado. Esse passarinho, diferente de Bliss, ainda sabe seu lugar, vendo seu estado envergonhado. Shanna não consegue evitar rir. Michael ouve isso e olha ameaçadoramente para Shanna. Nesse momento Bliss se coloca na frente dela, fazendo elogios a ele no lugar de Shanna. Depois de ouvir isso, ele começa a zombar dos três, também dizendo que Shanna é boba. A expressão de Bliss muda. Ele olha para Michael com raiva, dizendo que as palavras dele são demais. Ele pode falar coisas sobre ele, mas o guardião e o guia não fizeram nada de errado. Shanna está muito preocupada, que irritá-lo assim não traz nenhum benefício. A pessoa que vai ferir Bliss na competição de caça é Michael, justamente quando Shanna está prestes a se desculpar. Para aliviar o clima, o dragão branco como a neve faz o guardião adversário defecar em seu mestre neste momento. Ele também está muito confuso, dividido e caótico. O maior dilema na vida do guardião. No final, ele realmente defeca em seu mestre. Depois que o guardião termina, o dragão branco como a neve até o elogia. Michael está muito irritado e quer dar uma lição neles. Mas as pessoas já estão se reunindo atrás dele. Então ele sai primeiro. Vamos avisar Shanna para tomar cuidado. Agora quem está preocupado com quem? Ele também deveria tomar mais cuidado. Michael desabafa suas emoções por perto. Henry não entende. Por quanto tempo ele vai continuar arrumando brigas infantis? Ele quer que Bliss espere e veja. Quando chegar a hora ele vai encontrar uma oportunidade para atirar flechas mágicas naquele cara, para deixá-lo marcado, mas Henry diz que ele ainda não sabe como fazer essa pessoa ter medo. Atirar flechas nele é inútil. O alvo deveria ser aquela mulher. Na boa idade de 20 anos, cicatrizes deixadas por flechas mágicas vão deixar uma mulher mais miserável do que um homem. O destino deles, como de costume, é a montanha Pelwood. Magos, cavaleiros e membros da família vão caminhar à frente, caçando monstros e garantindo zonas seguras. Os servos só colhem ervas nas profundezas da montanha Pelwood. Ela também é maga, e originalmente deveria estar andando na frente, mas a família não quer depender do poder dela. Mesmo que Bliss não possa usar magia, ele ainda fica na frente. Então ela só precisa cuidar de si mesma. Ela nunca viu a pessoa atrás dela. Ouviu de uma amiga que ele é um boticário, enviado pela família Schneider, que vai ficar aqui por vários anos. É normal ter curandeiros ou cavaleiros de outras famílias em caçadas a monstros. Então a presença de estranhos aqui não é incomum. É comum que famílias aliadas
Se ajudem temporariamente. Mas ela nunca viu alguém ficar por vários anos, oferecendo ajuda assim à família Schneider. Provavelmente quer mesmo construir boas relações com a família Off. Shanna nunca ouviu o nome que mencionaram, embora Caro Schneider tenha o título de marquês, pelo tom do servo. Ela percebe seu sutil desprezo por ele, mas agora ela não tem tempo para ajudar os outros, e deveria apenas cuidar de si mesma. Embora pensando assim, ela inconscientemente vai até o lado dessa pessoa. 5 minutos atrás, eles continuaram caminhando para o interior das montanhas, mas ela foi ficando cada vez mais longe do grupo principal. Ela vai até o lado dele, dizendo que é melhor não sair do grupo. Venha para o lado dela. Shanna o cumprimenta amigavelmente e se apresenta. Ele hesita um pouco ao ouvir isso. Depois de um momento, diz que é Noah, discípulo do Marquês Schneider. Ele parece muito ingênuo. Os dois têm uma conversa agradável. São companheiros que vão caçar juntos, e devem se tornar a força um do outro. Ele é um pouco silencioso, é isso mesmo. Cavaleiros estão lutando contra monstros. Eles estão colhendo ervas. Noah é um boticário e deve entender bem de ervas. Ele é muito humilde ao dizer que ainda tem muitas falhas. Claro que ele vai trabalhar duro para ajudar a família Af. Ter um boticário por perto realmente a deixa tranquila. O sorriso de Shanna o surpreende um pouco. Ela abaixa a cabeça, vendo esse tipo de flor pela primeira vez. Muito curiosa, ela quer colhê-la. Ele rapidamente parou Shanna dizendo que essa flor é. Antes de terminar a frase, percebe que está segurando o pulso dela. Ele rapidamente dá um passo para trás pedindo desculpas pela impropriedade. Acontece que ele a parou porque essa flor é venenosa. A flor chamada Sonho do Diabo precisa de apenas uma pequena quantidade para causar alucinações e fazer as pessoas esquecerem a dor, agindo como um analgésico. Mas se a flor inteira for usada medicinalmente, ela coloca as pessoas em estado de animação suspensa, mal conseguindo sentir a respiração. Se uma pessoa cai em animação suspensa, as alucinações desaparecem, e sua consciência plena observa seu corpo morrer lentamente. Se não estiver em animação suspensa por muito tempo, pode ser desintoxicado. Isso é exatamente o que Shanna precisa. Ela rapidamente pensa em um plano perfeito de fuga. Dissolver o contrato. Depois de ser descoberta em animação suspensa, tomar o antídoto a tempo. É realmente um plano perfeito. Como tomar o antídoto se torna um novo problema. Só de pensar nisso, ela precisaria fazer do médico o chefe do Duque seu cúmplice. Mas como subornar o médico é um problema difícil. Ela se pergunta se essa pessoa aparecerá dramaticamente. A pessoa na frente dela pode ser uma boa escolha, embora ele não seja o médico-chefe. Ele é um boticário de uma família de curandeiros, e pode fazer antídotos. Ele parecia amigável o suficiente com ela. Essa é uma boa oportunidade. Ela segura a mão dele chamando de seu salvador. Será que ele pode se tornar amigo dela? Noah não entende por que ela pergunta isso, mas então pensa em algo. Ele concorda. Não esperava que essa questão fosse resolvida tão facilmente. Pouco tempo atrás ele foi encarregado por Cal de fazer algo. Ele mencionou o guardião de Bliss. Sabendo da sua extraordinariedade, a família Schneider entrou em declínio, e talento como o de Bliss não deveria ser enterrado. Primeiro, ao ir lá, conhecer o guia de Bliss e se aproximar dela. Ele não é bom nisso, ele não é bom nisso. Mas talvez a garota se aproxime dele. Ele explicará o que fazer em seguida. Depois que isso acontecer, ele só poderá seguir as ordens do mestre. Tudo corre bem, uma criada se aproxima, dizendo que o jovem mestre precisa de sua ajuda. Shayna está preocupada que algo tenha acontecido. Então ela planeja ir procurá-lo. Acontece que nada aconteceu com ele, e ele nem sabe por que ela está ali. Ambos estão confusos sobre o que realmente está acontecendo. Ele supõe que foi o servo de Michael. Michael aproveita para se aproximar, pensando que não há mago que possa protegê-la de qualquer forma. Ele só quer mandar seu guia fazer coisas simples. Usar magia de purificação. Monstros são criaturas problemáticas. Vivos e problemáticos mortos. Exigindo manejo adequado. Prevenir que gases tóxicos poluam as terras ao redor. Através da purificação é um dos deveres de um mago. Se for apenas purificação, ela pode realmente aceitar isso. Shanna diz para Bliss não se preocupar antes de sair. Ele não esquece de mencionar que nenhum monstro de alto nível apareceu aqui. Talvez monstros de nível médio evoluíram para de alto nível. Shanna fica sem palavras, ele realmente adora assustar as pessoas. Bliss diz para Shanna ficar ao seu lado.
Ela responde que claro. Ele sorri levemente, levantando o cabelo dela e dizendo que ela está sempre tão bagunçada. Tem folhas no cabelo dela. O rosto de Shanna fica vermelho brilhante, extremamente tímida. Todos trabalham juntos para matar monstros. Henry sempre caça sozinho. Ele não só possui habilidades mágicas poderosas, mas também excelentes capacidades físicas. Michael vem para mandar nela para o trabalho. Comparado a Henry, o número de monstros que ele capturou era lamentavelmente pequeno. Ainda assim, ele era hábil em melhorar sua própria imagem, ao purificar monstros mortos. Esses tipos de sinais aparecem. Ela ainda está confusa. Michael grita de longe dizendo para ela sair. O monstro não está completamente morto, mas ela já confirmou que o monstro está morto. Mesmo depois de ouvir as palavras de Shanna, ele ainda puxa a flecha na mão. Não é que ele errou, mas planejou atirar assim desde o começo. O corpo dela fica dormente, mas ela não sente a dor do ferimento da flecha. Foi Bliss quem a ajudou. O jovem mestre bloqueou a flecha por ela. Bliss se desperta lentamente na cama. Shanna o ajuda a sentar e beber um pouco de água. Ela tem cuidado dele nesses últimos dias. Mas Bliss sente que algo está errado na expressão de Shanna. Ela está sem expressão agora. Será que é porque ela se sente culpada demais para sorrir? Ele conforta Shanna, dizendo que ela não precisa se sentir culpada por ele. Mas ela fica brava ao ouvir isso. O jovem mestre quase morreu por causa dela. Ele não esperava que as emoções de Shanna fossem tão intensas. Ele ainda está vivo e bem. Mas quando Shanna segurou seu corpo, ela quase achou que ele estava morto. O ferimento dele era profundo. Ele teve febre alta por 4 dias inteiros. Sem consciência, ela se sente cheia de culpa. Ele deveria valorizar mais seu corpo, e não arriscar a vida tão casualmente por alguém como ela. Bliss não gosta de ouvir essas palavras. Shanna sai primeiro para chamar o boticário. Ele não entende por quê. Ela não agradece por ele ter ajudado, mas se sente culpada porque ele se machucou. Ele não faz ideia de que sua vida esteve em perigo antes. Por isso pode falar essas coisas tão levianamente. Se não fosse Noah correndo para cá, ao ouvir a confusão e tomando medidas de emergência, Bliss já poderia estar morto. Michael não recebeu punição. Na superfície ele apenas disse que pensou erroneamente que o monstro não estava morto. Então atirou uma flecha. O Duque apenas disse para ele ter mais cuidado no futuro, porque Noah estava lá. Ele não pediu ajuda para a família dos curandeiros. Cheyenne ficou muito chocada com esse incidente. Em parte porque Bliss ficou gravemente ferido, mas principalmente porque o enredo mudou. O que deveria ser um ferimento no braço virou uma lesão fatal. Como ela deve reagir? Ela precisa implementar aquele plano. Ela ficou ao lado de Bliss antes, para evitar sua morte precoce. Agora ele pode se proteger. Para isso ela precisa encontrar alguém que possa ajudá-la. Então tomar o antídoto. Shanna entra para lhe contar. O jovem mestre despertou. Noah também está feliz e quer verificar sua condição agora mesmo. O tempo passa e num piscar de olhos. Finalmente é o fim do ano. Hoje é o dia. Ela planeja contar a Noah sobre esse assunto. Shayna diz para ele entrar rápido e tranca a porta. Shayna começa a falar sobre seu pedido. Ela quer sair deste lugar. Noah fica chocado ao ouvir isso. Eles parecem se dar bem, porque ela quer deixar Bliss. Shanna suspira dizendo que sente falta da sua cidade natal e da família. Por causa do contrato ela não pode sair. Assim que ela menciona fingir a morte, Noah diz para ela pensar com cuidado. Depois de fingir a morte, ela não terá identidade e só poderá se esconder. Ele precisa de um tempo para pensar sobre isso. E não responde imediatamente. Noah foi de férias para a família Schneider, no começo do ano novo. Ele só pode esperar ansiosamente. Se o plano vai dar certo, isso deve ser suficiente. Depois que ele voltar, diz que vai ajudá-la. Agora eles só precisam executar esse plano. Hoje é o banquete de aniversário da Bliss de 18 anos, e do Michael de 20 anos. Ela planeja fazer sua saída hoje. Escolher esse dia é inevitável. Há mais carruagens nesse horário. Assim ela pode se esconder em uma delas para sair. O Marquês Schneider vai participar desse banquete. Ele vai reservar um espaço na carruagem onde ela pode se esconder. Ele diz que o Marquês não sabe disso. Ela precisa sair da carruagem antes que ela chegue à casa dos Schneider. Ela vai arriscar a vida para fazer isso. E absolutamente não vai deixar que ele se envolva. O plano é perfeito. Noah vai anunciar a morte dela. Cuidar do corpo pessoalmente. Depois dar um antídoto para ela.
e escondê-la na carruagem do Marquês Schneider, com a vantagem de possuir magia. Ela será bem-vinda em qualquer lugar e poderá se sustentar. Bem, pensando em partir, ela ainda se sente um pouco desanimada. Shanna se aproxima e diz a ele que ela não precisa necessariamente ser sua guia. Ele seria capaz de sentir humana da natureza. Ele fica muito descontente ao ouvir as palavras de Shanna. Nesse momento, Shanna solta suavemente a mão dele e dá um passo para trás. O dragão branco como a neve aparece dizendo: ela está entrando na puberdade. A personalidade dela está ficando cada vez mais estranha. Tudo bem, ela está indo bem. O banquete lá fora está muito animado. Shanna senta sozinha na sala de estar. Beba essa tigela de chá. Depois é só esperar o remédio fazer efeito. Blissey bate na porta nesse momento. Sem resposta, ele empurra a porta, pensando que ela está dormindo. Desde que ele bloqueou a flecha para Shanna na competição de caça a monstros, a atitude dela em relação a ele mudou um pouco. Será por culpa, ele realmente ficou entre a vida e a morte por causa de Shanna. Se ele tivesse realmente morrido, a vida de Shanna provavelmente teria desmoronado. Uma guia incompetente, que não conseguiu ajudar seu empregador a despertar aos 17 anos e além disso, essa guia fez seu empregador morrer. Tais rumores fariam os outros esquecerem que ele era originalmente uma pessoa com falhas. Em qualquer caso, ele pode entender completamente porque aquele incidente faria Shanna se sentir tão culpada e sobrecarregada em relação a ele. Ela provavelmente queria partir naquele momento. Se ela quer partir, sem lhe dar nenhuma chance de segurá-la, ela deveria ser realmente muito boa para ele. Assim como a mãe dele. A mãe de Bliss sempre foi pálida e sem expressão. Antes de enviar Bliss para casa HOF, ela lhe preparava comida deliciosa e o vestia com roupas de algodão grossas. Não importava o que Bliss dissesse. Ela sorria brilhantemente para ele. Para Bliss, isso era uma felicidade que caía do céu. O jovem Bliss estava imerso em uma felicidade onírica. Sem nenhuma suspeita quando ele disse para ela partir antes. Ela teimosamente disse que ficaria ao seu lado. Mas agora ela quer partir. Há muito tempo ele havia desistido da esperança de seu despertar. Ele não quer que ela vá embora ou mude para outro guia. Ele chama o nome de Shanna, mas ela não responde nada. De repente ele percebe que algo está errado. E rapidamente chama pessoas lá fora para chamar o médico-chefe. Ele coloca a mão debaixo do nariz de Shanna. Seus dedos não sentem o calor da respiração. Apenas um batimento cardíaco fraco. Ele segura Shanna. Pensando que ela não morreria, o médico chega, dá uma olhada e balança a cabeça. Noah se aproxima nesse momento. Depois de checar o pulso, ele diz a mesma coisa. Senhorita Shanna já está morta. Ao ouvir isso, ele segura Shanna e diz que ela ainda pode ser salva. E corre para o salão de banquetes. Isso levou a uma cadeia de eventos. Depois que o Marquês Schneider chega e se apresenta, ele diz que pode dar uma olhada. Só deixa-o afastar essa aura fria e severa primeiro. Nesse ritmo. E se o coração daquela pobre mulher congelar? Quando Shanna acordar de novo, ela sabe que está completamente bagunçada. Seu plano fracassou. Assim que ela se senta, Noah aparece ao lado dela. Ela não esperava que Noah estivesse ao seu lado. Isso a assusta e ela quase deixa ele ouvir seu fluxo interminável de palavrões. Noah continua se desculpando com Shanna. Ele também não esperava que as coisas se desenvolvessem assim. Na verdade, esse tipo de infortúnio estava destinado desde quando ela pediu para ele ajudar a implementar seu plano. Seu mestre lhe disse para ajudar Shanna. Ele originalmente planejava se mostrar no banquete de aniversário e salvar Shanna no momento certo, o que poderia ser uma boa oportunidade para chamar a atenção de Bliss. Ele sabe que Noah é bondoso para esse objetivo. Eles precisam ser mais determinados do que ninguém. Vendo seu rosto pálido, Shanna pensa que ele está se culpando e rapidamente o conforta para que não se culpe. Lisa entra nesse momento. Vendo que Shanna despertou, Noah se levanta para sair silenciosamente. Será que ele é realmente a pessoa que enlouqueceu? Depois da morte dela, vendo ele sentar ao lado dela, Shanna tosse e o parabeniza pelo despertar, perguntando sobre seus sentimentos. Ele não consegue descrever claramente e pede para Shanna estender a mão. Injetando mana nela, suas mãos se tocam. Ele entrelaça diretamente os dedos com os de Shanna. Dizendo rapidamente, Shanna fecha os olhos hesitante. Depois de um tempo, ele sente isso. Então é assim que se sente. Ele conseguiu. Shanna também está muito feliz. Ele de repente puxa Shanna diretamente para si, perguntando por que ela fez tal coisa.
Shanna está chocada, como ele sabe. Shanna estava prestes a fingir que não sabia de nada, mas Bliss pega diretamente seu queixo, fazendo Shanna responder a ele. Shanna treme toda dizendo que dói. As mãos do jovem mestre continuam soltando mana. Dói muito, ele ainda não consegue controlar totalmente o mana. Ele se desculpa dizendo que não sabia que o mana estava fluindo. A pessoa que a tratou disse que ela parecia ter comido uma flor venenosa, chamada Sonho do Diabo. Ele também realmente encontrou vestígios no quarto dela. Shanna cai em profundo pensamento neste momento, sem saber que desculpa dar. Ele bloqueia o pensamento de Shanna de incriminar Michael, já que ele confirmou que não foi só Michael, mas ninguém fez isso com ela. Ele fica desconfiado, então de onde veio o veneno? Teria sido aquele boticário que conseguiu. Shanna nega isso. Ele vê os dois sempre grudados. No final do ano passado até tiveram uma festa particular. Toda vez que ele quer checar a condição dela, aquele boticário está no quarto dela, parecendo abatido enquanto fica ao lado dela. Ele se importa muito com ela, mas quando diz que ela já está morta, ele permanece completamente calmo. Isso é muito estranho. Bliss analisa diretamente os verdadeiros pensamentos de Shanna. Poderia ser uma armadilha que ela planejou para escapar daqui. Ele espera que Shanna responda essa pergunta direito. Shanna sabe que não há mais como argumentar, e só pode usar esse método. Ela diz que teve visões. Embora seja uma planta venenosa, ela ouviu que se controlar a dose pode ver visões, ela tomou por curiosidade. Se não fosse isso, por que comeria plantas venenosas? Shanna diz que sentiu formigamento na hora, e achou fresco e maravilhoso de qualquer jeito. Foi porque não controlou bem a dose que a tragédia aconteceu. Não haverá uma próxima vez. O motivo dela era que estava entediada e queria ir à cidade, fazer amigos e até se apaixonar. Ao mencionar o boticário, Shanna fica nervosa com medo que Bliss desconfie dele. Ele não insiste mais. Não esperava que a resistência do guia ao prazer fosse tão fraca. Terá que monitorá-la de perto a partir de agora. Shanna diz que não vai acontecer de novo, mas ele diz que viciados. Eu direi isso, Shanna clama sua inocência. Mas ele não se importa, pergunta o que Shanna viu depois de tomar a planta venenosa. Se ela foi livre para outros lugares e teve o romance que sempre quis. A expressão de Shanna muda. Por que ele está interessado nisso? Será que ele está interessado na planta venenosa? Ele mostra um sorriso misterioso, dizendo que vai embora primeiro. Ele também está um pouco interessado. Shanna rapidamente diz que isso não é bom. Bliss diz que se ela está tão preocupada com ele, então ela também deveria monitorá-lo. Descanse bem, terá muitas coisas para fazer no futuro. Depois que ele sai, Shanna finalmente relaxa. Isso mal conta como escapar impune. Ser tratada como viciada é melhor do que ser descoberta. Ela tem muitas coisas para fazer. O que isso significa? Independentemente de sua mentira ter sido descoberta, a partir de hoje ela não é mais guia. Seu contrato terminou por causa do despertar de Bliss. Não precisa mais ficar aqui. De repente alguém bate na porta. Fora cedo pela manhã. Ela ajudou com a lavagem, trocou de roupa e depois come um café da manhã requintado. Antes eles não cuidavam bem da senhorita Shanna. Eles pedem desculpas pelo transtorno e cuidarão dela de todo o coração a partir de agora. Shanna está muito aflita, porque parecem ter se tornado servos, dedicados a servir seu mestre. E eles se ajoelham diretamente para pedir perdão a Shanna. Finalmente está quieto. Shanna pensa no que tudo isso significa. A empregada também lhe diz para definitivamente tomar o antídoto depois de comer. O jovem mestre está preocupado. Ela ainda tem veneno no organismo. Tudo isso é por causa das ordens de Bliss. Após o despertar de Bliss, todos ao redor temem e se submetem à sua força poderosa. Até a empregada mudou de atitude. O status do Bliss despertado deve continuar subindo. Tomar partido cedo não é uma má escolha. Mas eles não precisam ser tão bons com ela. Mas as coisas estão como estão. Mesmo que esse tratamento excelente seja breve, ela deve aproveitá-lo bem. Então ela está organizando uma festa do chá esta tarde. Shanna conta para Noah que todos de repente a tratam bem. Noah supõe. Bliss culpou os servos pelo envenenamento dela. Bliss também ficou realmente assustado. Então é por isso que ele teve essa reação. O jovem mestre chamou todos os servos da vila e disse que não permitiria que eles relaxassem no trabalho. Mais do que isso, ele disse aos servos para tratarem ela da mesma forma que o tratam. A razão deve ser que você é uma pessoa muito importante
Para o jovem mestre, ela já se esforçou para se tornar uma pessoa importante, mas seus esforços não foram recompensados. E em romances adultos, tornar-se uma pessoa importante para o protagonista masculino, isso é realmente aceitável na obra original. Bliss demonstrou uma obsessão quase insana pela protagonista feminina. Por exemplo, ele secretamente gravou uma magia rastreadora nela, tornando impossível que ela escapasse de seu controle. Mas ela não deveria ser essa pessoa. Eles apenas sofreram juntos. Então ela recebe um tratamento melhor. Noah diz. Bliss teve algum atrito com o jovem mestre Michael. Ele suspeita que foi ele quem a envenenou. O jovem mestre Michael pode ter se sentido muito injustiçado. Então ele correu para a vila e ficou furioso com o jovem mestre Bliss. Eles conversaram no quarto do jovem mestre Bliss por muito tempo. Quando saiu da vila, sua atitude havia mudado completamente. Seu rosto estava pálido de medo, parecendo muito assustado. Ele realmente assustou o jovem mestre Michael a ponto de deixá-lo sem saber o que fazer. Embora ele não saiba como conseguiu isso, ele também se sente muito assustado. Shanna está um pouco nervosa. Será que ela realmente consegue dizer suavemente que não quer mais ser guia? Agora ela não pode desistir. Shanna diz diretamente a Noah que está desistindo hoje. Embora o plano tenha falhado, o jovem mestre despertou. Então seu contrato de guia está encerrado. Ela agradece por ele ter sido tão cooperativo. Diante da gratidão de Shanna, ele diz que ela não precisa fazer nada. O mestre Carl disse que não precisa de retribuição. Embora Shanna ache estranho, ela quer agradecê-lo em particular. E não vai mais trabalhar como guia aqui. Noah se sente um pouco impotente, dizendo que tudo vai dar certo. E mesmo que as coisas não saiam como ela deseja, ela não deveria ficar muito desapontada. Será que ela está pensando demais por algum motivo? Ele parece certo de que ela não vai conseguir pedir demissão. E o que está acontecendo? Porque algo parece errado. Shanna chega ao escritório de Bliss. O dragão branca de neve diz que não conseguiu resistir à tentação e colocou a própria felicidade em primeiro lugar. Ela tem escondido isso do dragão branca de neve. Embora se sinta injustiçada, ela também o enganou e não pode contar a verdade para ele. Shanna pergunta bajulando se o jovem mestre está ocupado. Ele tem escrito cartas para os nobres que participaram da festa de aniversário, pedindo desculpas, porque sua perda de controle causou danos a eles. Quem causou sua perda de controle se sente culpada. Bliss pergunta a Shanna se ela tomou seu remédio, e o que é aquela coisa. Shanna está segurando um pedido de rescisão de contrato, mas se pergunta se entregá-lo agora para ele seria inadequado. Mesmo assim ela entrega. O contrato de guia acabou. Seus olhos emitem um brilho sombrio. Ela quer deixá-lo, isso é só mais uma brincadeira. Shanna não entende. O jovem mestre despertou. E não precisa mais de um guia. Ele mostra um sorriso frio. Ela está pensando em tudo de forma muito simples. Ele se inclina e diz que mesmo que seja uma brincadeira, ela não deve falar em deixá-lo. Nem ele pode perdoá-la por isso. Ela sabe melhor do que ninguém o quanto ele tem sido tolerante com ela. Bliss nunca esteve realmente bravo com ela antes, mas desde ontem está bravo o tempo todo. E hoje parece extremamente irritado. Independentemente de Bliss estar bravo com ela, rescindir o contrato é outra questão. Shanna pergunta por que isso parece completamente justificado, mas ele diz que ainda precisa de um guia. Ela deveria ter ouvido isso do guardião dele. O mestre despertou ao perder o controle. Seu mana está oscilando. Embora ele seja grato pelos esforços dela, ele precisa que ela trabalhe ainda mais. Mas Shanna fica chocada. Ele pode se comunicar com seu guardião agora. Ela não fazia ideia de que seu guardião era tão falante assim. O motivo pelo qual ele continuava segurando sua mão tão persistentemente era por causa desse maldito mana. Não era ele que não podia aceitar a rescisão do contrato. Ele precisa de um guia mais urgentemente do que nunca agora. Shanna se sente impotente, seu sonho de desistir. Bliss diz que no próximo mês será a competição de caça a monstros. Se o estado do mana dele estiver instável, ele não poderá participar, então antes disso, ela deve estabilizar o mana dele. Segundo a história original, Shanna morreu quando Bliss participou da competição de caça a monstros, aos 20 anos, mas felizmente, se ela conseguir estabilizar o mana do jovem mestre, antes disso, ela poderá desistir. Shanna diz, ele poderia ter simplesmente dito que precisava dela diretamente, em vez de falar de forma tão ameaçadora, e rasgar o contrato. Bliss diz que ela não queria mais ser sua guia.
Vendo ela tão animada, ele se comportou mal de propósito. Ele está muito triste agora. Bliss está dizendo que está triste. Ela nunca esperava que Bliss dissesse tais coisas. Ele nunca tinha dito nada assim antes. O que houve, o despertar mudou sua personalidade. Se não, então ele entrou na puberdade. Ele diz a Shanna para vir guiá-lo amanhã, para ir ao quarto dele nesse horário. É que o horário de partida dela está um pouco atrasado. Se o mana dele estabilizar, ela pode desistir rapidamente. Eles podem reescrever o contrato. Aguente só mais um pouco. O dragão branco como a neve pergunta ao seu mestre por que ele disse isso. Ele pode estabilizar o mana do mestre sozinho. Mas é um dragão. Ainda não está totalmente crescido, só precisa de um tempo para despertar. Pode fazer isso sem a Shanna, ele lembra. Não diga na frente da Shanna que ele sozinho é suficiente. Aqui o dragão branco como a neve supõe. Ele está fazendo ela trabalhar duro de propósito, para punir a Shanna por causar problemas. Ele consegue entender isso, no entanto. A Shanna também está refletindo sobre si mesma. Se o contrato for rescindido, ela pode se curar direito. Seu mestre é generoso e certamente mostrará misericórdia. Mas ele se recusa. Ele acha que ficar ao lado dele é uma punição. Para a Shanna, ele nunca pensou assim. Ele acha natural a Shanna ficar ao seu lado. Quando o dragão branco como a neve pergunta por que ele pensa assim, ele para de falar. Parece que seu mestre é mais mesquinho do que imaginava. Hoje a Shanna começa guiando primeiro. Como está o estado do mana do jovem mestre? Só agora ele sente seu sangue fluindo suavemente. De fora, ele deveria sentir seu mana circulando suavemente dentro do corpo. Mas como ele despertou perdendo o controle, o mana está instável e muito complexo de controlar. Então, naquele momento, só controlando bem o mana, ele pode voltar rapidamente ao seu estado original. Depois de usá-lo, mas se não conseguir controlar o mana bem, ele voltará a um estado de surto de mana. Surtos de mana são semelhantes a perder o controle. Ele perde a racionalidade, o mana liberado fica descontrolado. Então ele não deve usar magia que consome muito mana, até conseguir controlá-lo. Por isso ele precisa dela como guia para controlar seu mana. Controlar o mana é como manter o equilíbrio. Mudanças emocionais intensas e estímulos que provocam mudanças emocionais vão afetar o mana. Treinamento contínuo faz ele parar de reagir aos estímulos. Ela está aqui para ajudá-lo a fazer isso. Seu guia é tão proativo. Ele se sente tranquilo. Só ajudando tão sinceramente ela pode desistir cedo. Shanna sente o cheiro de sarcasmo frio. O que mais o deixa ansioso agora? Ainda é a competição de caça a monstros. Ele diz para Shanna guiá-lo rápido. Shanna se sente um pouco estranha. Será que o Bliss ainda gosta de segurar sua mão assim? Ele tem medo de não conseguir controlar seu mana durante a competição de caça. Ele deve participar da competição de caça. Ele volta a si e percebe que quase machucou a Shanna. Shanna diz para ele se acalmar e pensar. Se ele ainda não conseguir controlar, não precisa ir, mas ele quer provar para o Dukov que pode controlar seu mana. A campanha de extermínio de monstros é uma grande caça a monstros. Ele provavelmente quer mostrar suas habilidades na frente de outros nobres e limpar seu nome. Na verdade, ele já recebeu orientação do Duque e não quer aceitar a orientação dele de novo. Ele queria demonstrar controle perfeito do mana nessa competição de caça a monstros. Se não conseguir, o Duque o guiará pessoalmente. Quando disse que precisava de um guia mais do que nunca, ele estava sendo sincero. Se não conseguir controlar perfeitamente o mana antes da competição, ele espera que ela também possa participar da competição de caça. Assim que Shanna recusa, ele é afastado. Ela diz que tem muito medo de monstros e coisas ruins acontecem toda vez ela participa de competições de caça. Ela espera que ele não entenda nada errado. Dizer isso faz Bliss se sentir melhor. O mais importante é que se ela for à competição de caça com o jovem mestre, o Duque ficará desconfiado. Bliss sugere que ela pode simplesmente dizer que vai com ele, porque gosta muito dele. Antes da competição, ela vai se esforçar para ajudar o jovem mestre. Mas se houver falhas, o guardião pode ajudá-lo sozinho. Bliss diz que o guardião é inútil. A expressão do dragão branco como a neve imediatamente murcha. De qualquer forma, Shanna diz: o jovem mestre realmente precisa de ajuda, tanto dela quanto do guardião. O dragão branco como a neve sente um raio de luz brilhando. Shanna pergunta se o guardião acha que um mês é suficiente para ela ajudar a estabilizar o mana do jovem mestre. Embora possam haver variáveis, um mês é completamente suficiente.
Com esforço, os olhos de Shanna brilham. Então, baseado no que o guardião diz, ela definitivamente vai estabilizar o mana do jovem mestre, antes da competição de caça a monstros. Mais um dia passa, bom trabalho. Já basta de orientação por hoje. Ela não sente dor, mas está muito mais familiarizada com o mana de Bliss. Bliss se arruma para ir à cidade. Shanna abre a boca surpresa ao ouvir isso. A prisão domiciliar foi levantada. Isso é maravilhoso. Shanna pergunta se ele vai sozinho. Ele não está levando Shanna com ele. Ela murmura ali sobre como ir à cidade permitiria que ela visse muitos jovens, bonitos e bem construídos. Homens ricos. Ele se vira e vai embora. O olhar de Shanna segue sua figura que se afasta atentamente. Bliss não aguenta mais e pergunta a Shanna se ela quer ir. Só então Shanna responde feliz que sim. Vou me preparar e já volto. Shanna está feliz o caminho todo. O dragão branco como a neve, que finalmente conseguiu vir junto. Depois de implorar para Bliss trazê-lo para Shanna, diz a ele que não precisa ficar tímido. Ele pode ficar tão animado quanto quiser na frente dela. Bliss diz que ela está tão ansiosa para sair, que deve estar ocupada procurando jovens bonitos, bem construídos e ricos. Shanna acha que deveria mudar de assunto, porque ele está indo para a cidade. Mas ele vira a cabeça e diz que ela não precisa saber. O mercado está muito movimentado. A cidade é muito maior do que o esperado. Há todo tipo de restaurantes e lojas. Ela gosta de um colar. Bliss pergunta se ela quer comprar, mas ele lembra que as gemas aqui não são reais. Que tal se separarmos para olhar e nos encontrarmos em um horário combinado? Shanna acha ele irritante, mas Bliss recusa, dizendo que seria problemático se ela se perdesse. Ela não tem escolha, a não ser fingir que ninguém está ao lado dela enquanto faz compras. Justo quando Shanna vai dizer algo, ele se inclina e pergunta se ela quer comprar. Shanna pega direto e experimenta perto do ouvido dele. Ela mostra um sorriso feliz e diz: combina muito com o jovem mestre. O que Shanna não esperava é ele virar a cabeça e dizer que não precisa. Ela sabia que seria assim. Lucy olha para o lado, ele pega um brinco e diz: este combina muito com ela. Vendo que Shanna não reage, ele hesita e coloca de volta, dizendo que este não parece muito bom. O dragão Branca de Neve diz por perto que ouviu alguns magos darem joias aos seus guias para expressar afeto após ouvir isso. Lucy diz decisivamente que não parece bom, como uma joia de noiva. Shanna diz que na verdade não usa muitas joias, então não tem muito interesse nessa área. Pensando bem, ela parece muito interessada em homens. Bliss suspeita que ela já se envolveu com muitos homens, por isso está interessada em homens. Shanna fica chocada. Ela tinha 15 anos quando chegou à mansão do Duque. Como poderia ter se envolvido com tantos homens? Mas Bliss pensa que as palavras de Shanna fariam as pessoas pensarem assim. Shanna não aguenta mais e finalmente reage, dizendo que na verdade pensa isso há muito tempo, porque ele interfere em seus assuntos pessoais. Está agindo como seu pai rígido. O contra-ataque é muito eficaz. Ele fica diretamente chocado no lugar. Shanna resmunga e diz que vai cuidar disso sozinha, e que o jovem mestre também deveria se interessar pelo sexo oposto. Bliss diz que ele não está interessado agora, pelo menos não nela. Ele diz que não olha aparência ou origem, mas sim caráter, alguém gentil, forte e corajoso. Ao ouvir isso, Shanna pensa que ele está descrevendo Haley. A heroína original Haley Carlareu possui as qualidades que Bliss mencionou, e também é muito bonita. Ela se vira e diz: o gosto dele é bom, vai encontrar uma garota maravilhosa. Bliss diz que ela é apenas uma mulher de vida fácil. Ao ouvir isso, Shanna quer rebater, e quase revela o conteúdo do livro. Ao ouvir isso, Bliss pensa que Shanna se apaixonou por um autor. Tanto faz se ele quer provocá-la. Que assim seja, mas Bliss feliz e diz: então é assim. Vendo a provocação de Bliss, ela vai fazê-lo esperar. Vai usar a experiência acumulada dos livros para conquistar o coração de todos os homens. Bliss se interessa por um broche. Parece muito adequado para a roupa de um major. Shanna diz ao lado dele que o azul combina mais com ele. Ele entrega diretamente para Shanna, dizendo que é um presente para ela. Ela percebe de repente que ele queria lhe dar um presente. Por isso ele a tem seguido desde antes. A negação vem rápido demais. Shanna fica surpresa ao saber que é especificamente para ela. Ele está dando um presente na primeira saída deles. Bliss se sente envergonhado com o que Shanna diz e pede para ela se controlar. Eles estão aqui para olhar ferramentas mágicas para a competição que terão aqui em 1 hora.
O dragão Branca de Neve lembra Shanna para não se perder. Mas então o dragão Branca de Neve acaba no ombro dela. Ele ainda não confia em Shanna, então manda o guardião segui-la. Embora também seja a primeira vez dele aqui, ele tem um instinto de voltar. E pode encontrar seu mestre em qualquer lugar. E ele não se importa que Shanna olhe por aí. Enquanto come, ela descobre Henry sentado à distância. Shanna escuta secretamente de um canto. Essa pessoa não parece amiga de Henry. E parece que ele não é tão rígido quanto ela imaginava. Shanna pergunta ao dragão Branca de Neve se Bliss viu Henry desde que despertou. Ele diz que não sabe. Bliss e Henry vão se juntar depois no Império. Ampla campanha de extermínio de monstros, onde eles terão conflitos em suas rotas. Não se sobrepõem, então não deveriam se encontrar. Há gritos altos vindo da rua, vendendo equipamentos para lidar com ataques de monstros. Duas pessoas discutem próximas dali, que este é meio território da família, então não há com o que se preocupar. Ouviram que ele vai para a região sul este ano. É onde está a heroína. Ailey está na história original. Depois que ela morreu, Bless não despertou. Então ele virou cavaleiro antes de entrar. Participou da campanha de extermínio de monstros. Conheceu seu novo guia e despertou com sucesso. Mas agora ela não morreu e Bliss se despertou. Quem sabe o que vai acontecer quando ele encontrar sua garota dos sonhos? O dono da loja recomenda alegremente joias para Shanna, dizendo que a loja deles tem grande popularidade por todo o Império. Shanna olha e de fato, vê uma grande diferença das joias comuns lá dentro. E esta aqui é muito bonita. Mas o preço não está muito certo. Ao ouvir o dono da loja dizer que isso é um amuleto, Shanna se interessa novamente. Ela diz que está comprando para outra pessoa. Age muito triste porque ele vai caçar monstros e arriscar a vida para proteger os outros. E se preocupa tanto que não consegue dormir bem. O dono da loja percebe que ela não tem dinheiro suficiente e quer recomendar outra coisa para Shanna. Mas ela insiste nesta. O dono da loja fica ainda mais triste. E o preço não pode ser mais baixado. Ou ele não vai conseguir nem cobrir os custos. Shanna falha na negociação e só pode sair, já que a outra parte é mais habilidosa neste momento. Alguém se aproxima e diz que tem a honra de impedir as lágrimas da jovem senhora. Shanna acha que essa pessoa de capuz parece um pouco familiar, mas recusa verbalmente a gentileza dele. Ela finalmente se lembra que essa é a pessoa que estava conversando com Henry. Ele sorri levemente, tira o capuz e diz que não é uma pessoa estranha, pedindo que ela fique tranquila ao ver sua aparência. Os olhos de Shanna se arregalam instantaneamente. Príncipe Fabian. Ele se inclina e pergunta a Shanna se ela está se sentindo mal, pois sua aparência está muito pálida. Como ela o reconheceu? Porque a história original enfatizou inúmeras vezes as pupilas vermelhas do Príncipe Fabian. Só o Príncipe Fabian e sua mãe as têm. Shanna está prestes a se despedir inesperadamente. Henry está logo atrás dela, perguntando o que Shanna está fazendo ali. Os dois começam a conversar, e Fabian descobre que Shanna é guia de Bliss. Ela realmente quer fugir. Fabian pede a Henry que a apresente, mas Henry acha melhor não. Os dois dizem alegremente que vão falar sobre isso depois. Esses dois são bons amigos que cresceram juntos, então a atitude casual um com o outro é compreensível. Agora, se Fabian não estivesse usando esse manto, ela teria reconhecido ele e fugido há muito tempo. Henry apresenta brevemente o nome de Shanna. Fabian fica um pouco insatisfeito, porque ele não mencionou seu nome. Henry manda ele calar a boca. Fabian diz a Shanna que Henry é muito de mente aberta para ser amigo de alguém como ele. Então ela não precisa ficar tão nervosa. E ele pede a Shanna que aceite isso, tendo ouvido que ela quer dar para alguém importante. Henry se sente um pouco impotente. Ela está dando isso para Bliss. Então ele pergunta se ela saiu sozinha ou com ele. Shanna diz que saiu com Bliss. Henry quer que todos eles vão para casa juntos. Ele fica chocado e pergunta por que eles devem ir juntos. Fabian quer dar o item para ela, mas Shanna não aceita, pois é muito valioso, e cria um peso psicológico muito grande. Com isso eles se despedem. Vendo os dois saírem, ele joga o item no chão. Sua expressão muda, chamando esse mineral barato de amuleto para vender para outros. Ele é um verdadeiro homem de negócios. Bliss já está esperando no local combinado. Ele olha para cima e vê Shanna vindo com seu irmão. Henry diz que eles simplesmente se encontraram por acaso. Shanna concorda com a cabeça vendo que eles têm coisas para discutir. Shanna planeja voltar sozinha. Bliss dá um tapinha no ombro de Shanna dizendo: "Como assim?
Ela quer abandoná-lo para sobreviver sozinha. Shanna diz que pelo menos um deles deve viver. Bliss pergunta diretamente ao irmão se Shanna pode ouvir. Henry também concorda. Mas Shanna não quer. Bliss diz para ela não ficar triste. E lhe dá o que está na mão. Biscoitos que ela gosta. Shanna não entende. Porque ele está de repente lhe dando biscoitos. A carruagem está muito silenciosa. Shanna sente que está sufocando. As primeiras palavras de Henry são perguntando: por que o guia ainda está ao seu lado? Quando ele já despertou. E não precisa mais de um guia. Shanna de repente entende. Henry não sabe que o mana de Bliss está instável. Ela pensou que, já que Duquette sabe, os irmãos de Bliss também saberiam naturalmente. Mas é bom que eles não saibam. Shanna rapidamente diz que queria ficar ela mesma, porque desenvolveu sentimentos pelo jovem mestre. Então ela pediu para ficar, então Shanna vira a cabeça, dizendo ao jovem mestre para concordar com suas palavras. Rapidamente diga sim. Bliss tosse levemente e segue o exemplo de Shanna dizendo: sim, ele não pode fingir que não sabe. Henry diz que já que os sentimentos se desenvolveram, parece que Bliss a trata muito bem. Shanna explica apressadamente, claro. O jovem mestre especialmente a trouxe desta vez. Mas Henry não acredita muito. Para evitar que ele veja que estão escondendo algo, Shanna diz que ele a trouxe para comprar um presente. Porque seu aniversário está chegando. Shanna diz que o presente pode não parecer especial, mas ela realmente gosta dos macarons. Vendo isso, Bliss realmente quer impedi-la. Mas quando Shanna dá uma mordida, o macaron dá uma pequena explosão. Shanna se vira para olhar para Bliss. Ele diz de forma um tanto inocente que ela disse que gostava de sobremesas com balas que estalam. Embora ela tenha dito que tinha que ser. Agora ela só pode explicar que os macarons que ela gosta são difíceis de comprar. O jovem mestre adicionou magia neles. E ela planeja comê-los depois. Henry pensa consigo mesmo que ele está realmente pregando esse tipo de peça. Pessoalmente lançando magia nos macarons agora. Não está claro quem tem sentimentos por quem. Alguém não pode viver sem o outro. Antes da competição de caça a monstros, Henry quer treinar com Bliss para melhorar a coordenação deles, já que é a primeira vez dele. Para evitar acidentes durante a competição de caça, eles precisam praticar a coordenação. Isso é para a segurança de todos. Bliss recusa diretamente. Afinal, ele nunca o ensinou antes. E agora ele não precisa disso. Henry fica um pouco irritado ao ouvir isso. Ele acha que Bliss ficou arrogante, pensando que seu talento o torna confiante demais. Bliss apenas diz calmamente que, já que Henry quer treinar com ele tanto assim, tudo bem. Logo eles chegam à entrada. Vendo sair, Shanna pergunta em voz alta por que Blissey quer treinar com Henry. Blissey diz que não pode recusar. Não importa qual razão ele dê. Henry vai insistir em treinar com ele. O motivo pelo qual Blissey o provocou é porque a expressão de Henry valeu a pena ver. Ele sempre desejou que Henry falasse com ele ativamente e treinassem juntos, mas isso era impossível naquela época. Mas depois do despertar dele, Henry demonstra preocupação por ele. Shanna diz que ele tem motivos ocultos. Bliss ri e diz que sim. Ele é muito mesquinho. Shanna diz para ele aproveitar essa oportunidade para ser realmente mesquinho uma vez e mostrar suas habilidades, para que Henry não o ignore tanto no futuro. Ela está realmente preocupada com o treinamento dele com Henry. Mas Bliss já despertou agora, porque ele teria que observar o humor de Henry. Ela não quer que Bliss sofra mais. O dragão branco da neve também intervém ao lado deles. Embora o mana de Blissey esteja instável agora, está tudo bem porque ela está ao lado dele. Blissey solta a mão de Shanna e diz: às vezes as palavras dela fazem ele sentir que ela sempre estará ao seu lado. Shanna olha para a mão vazia, sentindo uma pontada no coração. Isso é uma sensação estranha. Blissey diz: esse treinamento também inclui treino de artes marciais. Ele deve aprender muito desta vez. Diferente dele, Henry deve ter muita experiência lutando com outros. Então ele não pode deixar Henry descobrir sua instabilidade de mana. Se ele conseguir mostrar a Henry que pode manipular habilmente magia de congelamento de alto nível, então Henry não deve mais desconfiar. O dragão branco da neve diz: usar magia de alto nível é muito perigoso, dado o estado atual do mestre. Blissey pensa em um método. Se eles realizarem orientação e treino de magia simultaneamente, isso deve expandir muito o alcance utilizável do mana. No entanto, isso exige que ela seja parceira de treino de Bliss. Shanna ruge perguntando por que ela não é páreo para o jovem mestre.
O dragão branco da neve diz para ela ter mais confiança. A modéstia deve ser moderada para ser uma virtude. Ela não é maga registrada na Associação dos Magos. Bliss também diz para ela treinar suas habilidades físicas, já que ela quase foi baleada naquela vez. Ele sorri e diz: por favor, cuide de mim daqui pra frente. 2 dias depois, Blissey quer ensinar Shanna autodefesa. A partir de agora ela precisa tentar escapar de seu alcance. Mas Shanna não consegue se soltar. Não importa quanta força use. Quando tenta se soltar, ele a abraça. Bliss diz para ela lembrar dessa sensação. A frustração de não conseguir resistir. Com as mãos que querem lançar magia. Sendo segurada, Shanna suspira e diz: não importa o que ela faça, só precisa escapar, certo? Ele apenas diz sim quando Shanna o puxa para a frente dela. O coração de Blissey bate rápido, perguntando o que ela está fazendo. Então ele é atacado pela testa de Shanna. Blissey fica satisfeito, isso é muito bom. A cabeça dela é dura como uma pedra também. Mas é melhor mirar em outros pontos vitais. O olhar de Shanna inconscientemente se dirige para baixo. Isso é tudo que ela consegue pensar. Blissey está um pouco assustado ao dizer: não aí. Shanna o assegura que não fará isso com ele, já que o movimento errado poderia torná-la responsável por ele. Para a vida toda, Bliss considera silenciosamente a possibilidade. Então descarta a ideia. E menciona outros pontos fracos do corpo, como os olhos e o filtro nasal. Ou aqui olhando para cima. Ele percebe que a expressão de Shanna está estranha. Ela está se sentindo mal. O rosto de Shanna está muito vermelho. O dragão branco da neve lhe diz para vestir as roupas rapidamente, porque viu que o rosto dela ficou vermelho, desde quando seu mestre começou a desabotoar a camisa. Bliss se diverte com a reação de Shanna. Shanna nega apressadamente. Ela ainda não chegou a esse ponto. Bliss diz que independentemente disso, é melhor não pensar em coisas irrelevantes. Durante o treinamento, agora eles começam o treino de magia, revezando entre atacar e defender. Shanna sugere que não vai se defender, mas como uma guia, usar seu mana para acalmá-lo, depois devolver o mana para ele. O livro diz que isso é possível. Bliss diz que isso não vai funcionar. Absorver o mana de outra pessoa para si mesmo causa reações de rejeição no corpo, diz o dragão branco da neve. Ela antes guiava mana estática, mas agora é magia ofensiva. Se for bem sucedido, colocaria um grande peso no corpo dela. Normalmente estranhos teriam grandes reações, mas pessoas familiares deveriam ficar bem. Shanna quer tentar, Bliss concorda com alguma relutância. Os dois começam assim no espaço aberto. Shanna aceita junto com a força. Inesperadamente realmente consegue. A mandíbula do dragão branco da neve quase cai ao ver isso. Shanna solta um suspiro de alívio. Ela pensou que tinha falhado. Bliss percebe sensivelmente que isso não é porque ela é uma guia. Embora aceitar o mana dos outros seja possível, ela não mostra nenhuma reação de rejeição. O que é muito estranho, não é simplesmente sorte. Isso pode ser um talento único de Shanna. Se ela possuir esse talento, receberá tratamento nobre onde quer que vá. Seu futuro brilhante estará garantido. Ele se vira e diz que já basta por hoje. Shanna não entende por quê. Ele ficou de repente infeliz depois. Bliss não usa ativamente o novo método de orientação de Shanna. Shanna suspeita que ele não confia nela. Embora ele diga que não é que as habilidades dela sejam insuficientes, mas que a ajuda dela superou suas expectativas. Hoje ele dá a Shanna um par de pulseiras. Quem pegar a pulseira do outro primeiro vence. Ele também usava esse tipo de pulseira quando treinava com Henry. Pegar a pulseira exige usar magia de mana. A dificuldade de hoje sobe para o nível intermediário. Shanna se imagina como Henry e diz ao jovem mestre para tomar cuidado. O dragão branco da neve descansa confortavelmente ao lado, enquanto Shanna já falhou e caiu no chão. O dragão branco da neve dá o golpe final. De lado, sem batalhas, sem derrotas, Bliss diz para ela focar na defesa, e ele não atacará Henry, nem será intimidado por ele. Ela não precisa se sentir ansiosa. Shanna se sente um pouco envergonhada por ter sido descoberta. Bliss diz para Shanna não se preocupar. Henry principalmente transforma o mana em forma de arma para atacar os oponentes, então ele também está se preparando para transformar o mana em armas. Para enfrentá-lo, Shanna fica um pouco surpresa. Esta é a espada mágica que Bliss usou como arma na história original. Na história original, Bliss não só transformava mana em arma,
mas também lançava magia de congelamento na espada. E ele só precisa usar armas. Cortar árvores com uma espada é muito fácil. Shayna fica chocada ao ver isso. Bliss diz que tudo isso é graças a ela. Afinal, ela é uma boa guia. Então todos deveriam ter inveja dela. Shayna sorri e diz: se ela pode tornar o jovem mestre muito especial sozinho, isso já é suficiente. Bliss fica muito feliz ao ouvir isso. O treino de hoje termina aqui. Ao se virar para sair, Shanna segura sua mão. Porque a mão dele está tão fria, Shanna quer guiá-lo. Agora parece que se o uso de mana aumentar, ela só pode aumentar a intensidade da orientação. Shanna planeja aumentar a intensidade da orientação. E ela o abraça diretamente por trás. A mana de Bliss se estabiliza imediatamente. Por um momento seus batimentos cardíacos se entrelaçam. Termina rápido. Shanna fica feliz que, embora breve, o efeito foi muito bom conforme o tempo passa. Chega o dia do treino de Henry e Bliss. Sem perceber, o duelo entre o filho mais velho da família Af, conhecido por sua força, e o filho mais novo, considerado inútil, atrai muita atenção. O treino exige concentração, e não pode virar entretenimento para os outros. Mas porque ela também não pode assistir. No entanto, ela tem seus jeitos. Os dois duelam na arena. A presença do jovem mestre não perde em nada. Ao ver Bliss ser atacado e cair no chão, tanto o dragão Branca de Neve quanto Shanna ficam indignados. Não é feio atacar abaixo das costelas. Mas Henry estende a mão para Bliss. Será que ele vai duelar sinceramente? Sem motivos egoístas depois. Shanna não consegue ouvir o que os dois dizem. Henry já sabe sobre a instabilidade da mana dele. Mas o que o preocupa é a dependência excessiva de Bliss naquela guia. Afinal, se os inimigos souberem que a guia é sua fraqueza, podem matá-la. A expressão de Bliss escurece ao ouvir isso. Ele estava errado desde o começo. Pensava que era só contra ele, sem perceber que também iriam atrás da guia. Que a sondagem sem sentido termine. Aqui Henry pensa: que sujeito insolente. Os dois realmente começam a lutar. No final, Bliss fica um pouco superior. A espada de Henry é derrubada. Como ele pode usar uma força tão poderosa com tanta calma? Agora parece que sua mana nunca esteve instável. Na verdade, ele preparou algo especial para seu irmão. Desta vez, para se preparar para caçar monstros. Ele trouxe um monstro de treino. Bliss parece descontente. Ainda é um monstro. Ele é solto da jaula. A preparação para combate corpo a corpo é suficiente. O próximo passo é como lidar com monstros voadores. No entanto, ele sabe que é um visitante indesejado. Mesmo que esse monstro seja fraco, quebrar janelas e fugir é fácil para ele. A expressão de Bliss muda. Ele ataca diretamente o monstro. Sangue respinga nele, apenas mate-o. Antes que isso aconteça, Henry mostra um sorriso malicioso. O sangue grudado nele parece se transformar em névoa densa. Ele usa desesperadamente seu poder para dissipá-la. Alucinações começam a aparecer diante de seus olhos. Fogo está por toda parte ao seu redor. Ele quer apagá-lo. E Shanna está no fogo implorando por sua ajuda. Os olhos de Bliss estão cheios de terror. O dragão branco da neve lá fora sente que algo está errado. Bliss parece estar tendo alucinações. Ao ouvir isso, Shanna sente que é perigoso. E quer entrar, para verificar a condição do jovem mestre. Depois de entrar, ela descobre que o quarto está congelado. O dragão branco da neve explica. Parece que seu mestre causou uma nevasca. Ela ajuda Bliss a se levantar. Parece que aquele cara queria deixar o mana do mestre instável, então ele deliberadamente trouxe um monstro que usa magia de ilusão. Shanna começa a guiar Bliss a acordar rapidamente. Shanna está muito feliz que ele finalmente acordou. Bliss diz para ela não continuar. Ele já está bem, só teve alucinações. Felizmente ela está bem. Bliss se aproxima e diz que foi abalado pela magia de ilusão de um monstro de baixo nível e causou confusão aqui. Ao ouvir isso, Shanna fica um pouco brava. Se ela não tivesse acalmado no meio do caminho, seu campo de treinamento poderia ter desabado. Ele diz a Bliss para estabilizar seu mana. Durante esse período, ele vai avisar direito ao pai deles que nesse estado, ele não pode competir.